No umbral encontramos grupos de pessoas que se consideram justiceiras. Elas coletam espíritos desorientados em hospitais, cemitérios e no próprio umbral. São pessoas que fizeram muito mal a outras durante a vida ou em outras vidas, e pessoas que fizeram poucos amigos e, por isso, não têm quem as possa ajudar em sua jornada pós-morte. Esses espíritos sedentos de vingança e de justiça, feita pelas próprias mãos, conseguem aprisionar e escravizar as pessoas que capturam. Eles acreditam que as pessoas que estão no umbral só estão lá por merecimento, o que não deixa de ser verdade. Mas ao invés de ajudar pontos de luz e de beleza no meio da paisagem triste, escura, fria e nebulosa que compõem as paisagens naturais do umbral. São locais bonitos, iluminados, com grandes jardins, em meio a um cenário desolador e triste. São constantemente procurados por pessoas desesperadas e perdidas no umbral, querendo abrigo e ajuda. Também são alvo de espíritos maldosos que desejam continuar mantendo o controle e o poder sobre as pessoas que moram nas regiões do umbral. Por isso, realizam constantes ataques às instalações dos postos. Todos os postos possuem sofisticados sistemas de segurança que monitoram as regiões ao redor, protegendo aqueles que buscam auxílio e evolução. Sensores detectam a presença de vibrações num raio de 3 km do posto. Sistemas de defesa que emitem descargas elétricas são utilizados para afastar os atacantes. Os choques gerados pela força os fazem recuar, já que lhes causam dores insuportáveis. Essas medidas de segurança são essenciais para manter a integridade e a função dos postos de socorro. Os espíritos que vivem no umbral ainda estão ligados ao mundo material. Muitos sequer compreendem que estão mortos, o que lhes gera grande agonia e sofrimento. Por acreditarem estar vivos, continuam sentindo seus corpos e suas necessidades físicas. Eles sentem dor, fome, sede, sono e outras sensações, como se ainda possuíssem um corpo físico. Muitos sofrem de doenças, ferimentos e mutilações ocorridas na morte ou em situações sinistras vividas no umbral. A visão interna de um posto de socorro lembra um grande hospital. Os espíritos atendidos se assemelham a monstros de um filme de terror. Parecem realmente mortos-vivos, refletindo externamente seu estado interno de confusão e sofrimento. Sofrem movidos pelos sentimentos humanos que ainda cultivam, o ódio, a vingança, o egoísmo e outros sentimentos negativos. Vinculados à matéria, ainda sofrem como se possuíssem um corpo físico. Isso acaba se refletindo em sua aparência monstruosa, que só pode ser modificada a partir da sua conscientização sobre sua realidade espiritual. As enfermarias dos postos estão sempre repletas de espíritos necessitados de orientação, alimento, limpeza e cuidados. É como ver mortos-vivos agonizando por ajuda em seus leitos. Equipes chamadas de samaritanos realizam incursões no umbral em busca de espíritos que procuram ajuda, atuando como verdadeiros anjos da guarda nessas regiões sombrias. Ao retornarem com dezenas de espíritos que mais parecem farrapos humanos, são recebidos pelas equipes de socorro que iniciam o trabalho de acolhimento, alimentação, limpeza e orientação. Ao serem internados, esses espíritos podem se recuperar para serem enviados para colônias em planos mais elevados, fora do umbral, iniciando sua jornada evolutiva. Também é comum que espíritos cheguem às muralhas dos postos à procura de ajuda, e ali sejam socorridos. Existem também postos de socorro na Terra, destinados a socorrer e orientar espíritos recém-desencarnados. Pessoas que acabam de morrer costumam ficar totalmente desorientadas. Muitas não sabem que estão mortas, causando grande confusão e sofrimento. Estes postos terrestres estão localizados no mundo invisível, exatamente no mesmo local onde estão hospitais, cemitérios, sanatórios, presídios, igrejas, centros espíritas e outros locais semelhantes. São nestes lugares onde se pode encontrar o espírito de pessoas que acabam de desencarnar ou que estão procurando algum tipo de ajuda e orientação.
Os samaritanos, também chamados de missionários, socorristas e emissários, são trabalhadores dos postos de socorro que saem em caravanas pelo umbral e pela crosta do planeta Terra à procura de pessoas e socorrem os que pedem auxílio. Eles se vestem com capas e gorros de cor bege ou marrom claro e botas altas para não chamar atenção. Desta forma, peregrinam pelo umbral sem serem percebidos. Muitas vezes são invisíveis aos sentidos de espíritos de baixa vibração. Existem relatos onde os samaritanos contam com a ajuda de cavalos para percorrer distâncias maiores e cães que são utilizados como proteção. Outros relatos falam sobre a existência de veículos especiais chamados de aeróbus. Raras são as excursões em que não ocorrem ataques aos samaritanos. São atacados por espíritos maldosos que podem se transfigurar em criaturas horrendas com o intuito de intimidar e amedrontar as caravanas. Os que atacam jogam pedras, paus, lama, matéria podre e alguns chegam a construir armas que não fazem qualquer efeito aos samaritanos. Para a defesa, utiliza-se ainda redes de proteção e armas que emitem eletricidade. Ao serem atingidos por este tipo de raio, o espírito entra em um processo semelhante ao da morte, pois lhe faz relembrar todo o sofrimento que passou em sua mais recente desencarnação. Com medo, muitos espíritos só tentam intimidar e muitas vezes se afastam em desespero. Existem situações em que os samaritanos precisam resgatar pessoas dentro das populosas cidades do umbral. A forma como fazem isto depende do tipo de cidade. Existem casos em que pedem autorização aos líderes da região. Em outros, a pessoa a ser resgatada não é de interesse dos moradores da cidade, e neste caso, não existe problema algum em entrar e levar estas pessoas. Existem ainda situações em que precisam utilizar disfarces ou entrarem sem serem vistos pelos habitantes do local. Em situações de perigo, podem mudar de vibração, se tornando invisíveis. Desta forma, não podem ser capturados pelos espíritos trevosos do umbral. Muitos habitantes do umbral sabem quem são e o que podem fazer e mantêm um ar de respeito quando estão presentes. Ao resgatarem algumas dezenas de espíritos, os samaritanos retornam ao seu posto de socorro. São verdadeiros farrapos humanos, alguns seminus, outros com suas roupas em trapos e o corpo imundo e ferido. No posto, os espíritos são tratados e orientados. O tratamento pode levar alguns dias ou alguns meses, dependendo do estado e da receptividade do espírito. Continuam livres e podem optar por retornar ao umbral ou seguir para uma colônia, onde terminarão seu tratamento e passarão a frequentar aulas e cursos para que se informem sobre sua atual situação após a morte. Um espírito só pode ser ajudado pelos samaritanos quando deseja com sinceridade ser ajudado, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada ser. Não se pode ajudar ninguém à força. Não se perde tempo resgatando espíritos revoltados, pois se não querem mudar, não poderão mudar à força. Sua revolta ainda poderá atrapalhar os trabalhos e a recuperação de outros espíritos dentro dos postos e hospitais. O desejo sincero de evolução é fundamental para o processo de recuperação e elevação espiritual. Por fim, é importante lembrar que, embora essas informações sobre o mundo espiritual e o processo de desencarnação possam ser reconfortantes e inspiradoras, elas não devem nos fazer negligenciar nossa vida atual. O plano físico é uma escola valiosa para nossa evolução, e cada experiência aqui tem seu propósito e importância em nossa jornada espiritual.
Assim, o ideal é buscar um equilíbrio. Viver plenamente nossa vida terrena, cumprindo nossas responsabilidades e aproveitando as oportunidades de aprendizado e crescimento que ela oferece, ao mesmo tempo em que mantemos uma perspectiva mais ampla, conscientes de nossa natureza espiritual e da continuidade da vida além do plano físico. Vimos que o processo de desencarnação nos oferece uma visão mais ampla sobre nossa jornada espiritual. Esta perspectiva nos convida a viver com mais consciência, amor e compaixão, sabendo que nossas ações têm impacto além desta vida. Que possamos usar este conhecimento para evoluir e ajudar outros em sua jornada espiritual. Agora, queridos amigos, gostaria de fazer um pedido especial a vocês. Se este conteúdo tocou seu coração e você deseja fazer parte de nossa corrente de orações, por favor, deixe seu nome nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscrever no canal e dar seu like. Sua interação nos motiva a continuar compartilhando conhecimentos espirituais. Juntos, podemos criar uma comunidade de luz e amor. Gratidão por estarem conosco nesta jornada.